Bom dia, igreja. Meu nome é Fátima Mondlane. Eu sou de Moçambique. Eu estou muito feliz que estou a ver a bandeira do meu país aí. A segunda, depois da moça aí. Aquela é a bandeira do nosso país e conta, as cores daquela bandeira conta a mensagem de salvação. Nós usamos aquelas cores para contar a mensagem de salvação para o povo moçambicano. Moçambique encontra-se em África. Eu nasci na capital de Moçambique. Meu pai tinha 20 e tal anos. Ele disse que tinha 23, agora descobrimos mais uma irmã mais velha que apareceu, diz que é irmã do meu pai. Eu sou a última na minha mãe. Ela casou oficialmente com minha mãe, mas teve várias mulheres lá, como a cultura de lá era assim, não cristã. E ele é pastor até agora. Mesmo quando eu nasci, era pastor, mas é uma igreja tradicional. Lá tem várias igrejas. Mas eu não conheci Jesus na minha casa. Eu conheci Jesus numa outra igreja quando tinha 17 anos. Se eu tivesse morrido com 15 ou com 14, estaria no inferno essa hora, porque a minha família, meu pai, não conseguiu me levar para Jesus, mas dizia, até agora diz que ele é pastor. Então, o irmão estava a falar aqui sobre o ID, pregar o evangelho a toda criatura, para que as pessoas possam crer no Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos manda ir pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, mas eu não tive essa oportunidade, tive a oportunidade numa outra igreja, quando houve guerra dos 16 anos, estou a falar rápido, né? Por causa do tempo. Então, quando houve a guerra dos 16 anos, nós saímos a 64 quilômetros para o centro da cidade. Então, lá, a nossa casa estava perto de uma igreja e eu ouvia eles a cantarem, a pregar. Então, um dia, a filha do pastor me convidou para lá e uma minha vizinha passou a me buscar e eu fui para lá. E um dia veio um missionário do centro do nosso país e falou do amor de Deus para mim, falou que eu era pecadora e eu decidi receber o Senhor Jesus no meu coração. Eu tinha uma linha aqui na minha cintura que meu pai nos colocou, todos os filhos dele, numa de que é para nos proteger dos espíritos maus. Mas quando voltei em casa, tirei aquela linha, eu joguei e meus irmãos disseram que quando acontecer alguma coisa consigo, eu disse, eu sei que já tenho Jesus no meu coração. Então, a partir daí, eu comecei a ir sempre à igreja. E em 1999 eu casei, tinha 24 anos. E quando casei, meu esposo, ele ajudava na escola dominical da nossa igreja, porque o professor conseguiu um emprego, então não tinha tempo para ir mais lá ensinar. Então, ali, quando eu casei, comecei também a lhe ajudar. E em abril de 2000, veio a PEC do Brasil. Acho que já sabem o que é a PEC, né? A PEC é a Aliança Pro-Evangelização das Crianças. Então, a PEC do Brasil foi para lá em Moçambique e convidaram-nos para um curso. Quando estávamos lá naquele curso, o pastor que estava a pregar, eu saí de casa dele hoje para aqui, ele falou versículo 6 de Mateus 18, que aquele que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim. Então eu vi, afinal uma criança pode crer no Senhor Jesus Cristo. Eu já era adolescente, quase para jovem, quando criei no Senhor Jesus Cristo. Então depois terminou com versículo 18, com versículo 14 de Mateus 18, que diz assim: não é da vontade do vosso Pai Celeste que se perca um só desses pequeninos. Então, se não é da vontade de Deus, Pai, que se perca um só desses pequeninos, de que é a vontade? Ali eu fiquei desafiado para eu já me responsabilizar no ensinar as crianças. Começamos juntos com meu esposo já a ensinarmos a mensagem de salvação na escola dominical onde ele ensinava, e começamos a ensinar já
nos bairros com um livrinho sem palavra. Eu deixei ali o livro sem palavra na bolsa. Então, esse livro sem palavra, começamos a andar, a ensinarmos na zona da nossa igreja. Na zona da nossa igreja, para as crianças saberem que ali na nossa igreja tem escola dominical. Então, muitos vinham aí e abrimos, ainda estava a viver em casa da minha sogra, abrimos um clube bíblico lá em casa da minha sogra. Nós chamamos de classe de boas novas. Então, quando abrimos, é este livro aqui. Então, abrimos ali, começamos a ensinar as crianças. E muitas crianças dali, da zona da minha sogra, mesmo que na nossa igreja era longe, muitas nos seguiram lá. Então, a igreja viu aquilo, então abriu as portas das casas deles também para... Alguns crentes abriram as portas em casa deles para nós passarmos a ensinar também nos bairros, porque os bairros estão distantes, né? Então, sábado e domingo, o nosso trabalho era irmos ensinar nas casas e na igreja. No sábado, nós acordávamos de manhã, eu ia noutra casa, ele ia noutra, depois noutra, depois noutra, depois às 14 nos encontrávamos na igreja. Dividíamos as crianças, ele levava os mais pequenos e os adolescentes. Depois saíamos, íamos para a nossa casa já. Já não estávamos a viver em casa da minha sogra. Quando já estávamos na nossa casa, nós abrimos clube também na nossa casa. Quando abrimos aquele clube lá na nossa casa, começamos a ensinar e... Agora, aquelas crianças, eu estou a falar de 2000, aquelas crianças agora já são jovens, outros já casaram e outros já são funcionários, uma delas é militar, mas lá ela leva a mensagem de salvação. Uma menina ligou para mim a dizer que eu falei de Jesus lá no norte, onde estamos agora, a dizer que ela encontrou-se com essa menina que era da nossa casa, a falar de nós, que nós aqui falamos de Jesus para ela e oravam junto porque estavam no mesmo quarto. E dessa classe de boas novas, ou clube bíblico da nossa casa, saiu o diretor nacional da APEC. O diretor nacional da APEC era criança que sentava assim como aquelas crianças, só que aqui é na escola, né? Mas na nossa casa, outras fotos vão passar onde vão ver que é no chão, outro nas ruas. Então, esse diretor da APEC, que é diretor de Moçambique agora, ele saiu naquela classe que nós ensinávamos na nossa casa. Então, a palavra de Deus nunca volta vazia. A Bíblia nos manda ir pregar o evangelho a toda criatura. A criança é criatura de Deus. Deus criou a criança e Ele ama a criança. Quando Ele fala do amor de Deus, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê. A criança também é incluso. Quando fala do pecado, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não diz adolescentes, pessoas grandes, diz todos pecaram. A criança também é pecadora. Ela precisa de Jesus. E quando o Senhor Jesus, Ele estava lá no monte, as últimas palavras dele foram: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu acredito que naquele lugar tinha crianças, tinha adolescentes, tinha lá jovens, adultos, homens e mulheres, estavam lá. Mas não falou para Pedro, não falou para Maria Madalena, ele falou para todas as pessoas que estavam ali, que acreditavam nele, que idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que as crianças que estavam lá, que acreditavam nele, tinham que falar para os outros. Os jovens, os adultos, tinham que ir falar para os outros. Ele também disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, para todas as pessoas. Então, nós precisamos ir pregar o evangelho a toda criatura. Nós podemos ver que talvez o Senhor Jesus teria voltado, mas lá no Mateus 24, 14, diz assim: depois de todas as nações ouvirem o evangelho, aí chegará o fim dos tempos. Então, talvez você ainda está sentado à espera do seu chamado, mas é agora que você deve ir pregar, porque tem muitas pessoas que estão a morrer sem Jesus. Então, é nossa responsabilidade como crentes ir pregar o evangelho a todas as pessoas que não têm o Senhor Jesus como Salvador. Em 2007, eu fui fazer o liderança.
que é o curso que leva 3 meses na APEC. Foi lá em Moçambique de novo, os brasileiros foram para lá. E antes disso, eu fui visitar uma minha amiga e ouvi crianças já fazerem barulho no bairro dela. Então, eu queria ver, mas o muro não conseguia ver por causa do muro. Então, ela disse, estás preocupado com alguém? Eu disse, estou a ouvir crianças lá. Disse, ali é um centro religioso, então aprenda a palavra de Deus, porque eu falei para ela que queria ensinar sobre Deus. Então, quando partilhei isso aí na oração lá na PEC, eles disseram que você pode ir num centro de recuperação juvenil, que recuperam crianças da rua, eu vou te mostrar para ir para lá. Eu fui para lá, comecei a ensinar, em 2003 já, comecei a ensinar as crianças daquele centro, e naquele centro tinha uma escola, então tinha 10 turmas, então o diretor disse que podia passar a entrar uma vez por semana a cada turma. Então, na segunda-feira entrava a primeira classe, de manhã e à tarde. Na terça, segunda. Na quarta, terceira. Assim até as 10 turmas. Então, quando em 2007 fui no Liderança, quando eu voltei, fui naquela escola, já a escola era do governo. O centro entregou a escola, construiu uma escola grande e deu para o governo. E fui para lá, a diretora era crente, sentada na cadeira, aí a girar, eu a falar com ela, estou a pedir para vir ensinar, ela disse, não, vai levar muito tempo, ela negou. Então eu voltei. Então, depois, no mesmo ano, trocaram a diretora para outra escola. Veio outro diretor. Então, o diretor daquele centro me liga. Disse, missionária Fátima, venha lá aqui. Já mudaram o diretor e o diretor que está lá, ele tem visão missionária. E quando eu fui para lá, não consegui encontrar a ele, só falamos via telefone. Ele disse, pode ir. O diretor do centro já me informou aquilo que você faz. E eu fui para lá, já era 27 turmas, com 1.300 crianças. Então, eu saía de manhã, outros dias voltava às 14, outro dia voltava às 17, porque tinha que entrar uma vez por turma naquela escola. E quando cheguei lá, uma das professoras disse, não, isso aí vai nos levar muito tempo, nós temos que ensinar e temos que cumprir o currículo. Então, uma professora que estava lá, quando a escola ainda era do centro, disse, deixa ela ensinar. Quando ela ensinar, a indisciplina que existe aqui na escola vai mudar, porque ela já ensinou há alguns anos, quando eu estava lá, a escola já fica bem organizada. E foi uma bênção muito grande. Convidei o diretor pedagógico, era da Igreja Católica, para assistir nos primeiros dias, quando eu estava a ensinar. E ele gostou muito, e alguns muçulmanos e outros testemunhos de Jeová não entravam. Então, ele disse assim, tem que passar a marcar falta e passar a dar prova. E essa prova vamos lançar as notas. Então, todas as crianças, todas as 1.300 crianças, eles já passavam a vir a aprender sobre Deus. Em 2011, Deus falou para nós para irmos para o norte de Moçambique. Meu esposo já estava a nos desafiar em casa a orarmos pelo povo Macua, que é no norte de Moçambique. Lá no norte de Moçambique, ser muçulmano ou islâmico é como se fosse cultura. Se você nasceu naquela casa, você já é muçulmano. Então, ele estava a trabalhar numa organização também que trabalhava com meninos da rua, mas eles não aceitavam para ele ensinar as crianças. Então, ele começou a orar para poder ter outro emprego e alguém falou para ele que você pode ir ajudar lá no norte de Moçambique. E ele deixou aquele emprego. Ele recebia em dólares naquele emprego, recebia bem, mas teve que deixar para ir cumprir a palavra de Deus lá no norte. E fomos para lá. Quando chegamos lá, era no mato. Nós nascemos lá na capital, era no mato, não tinha nem padaria. Eu lembro que um dia, quando o pastor estava a falar de pão na Bíblia, quando Jesus partiu pão, meu filho levantou e disse, pão, pastor. Subiu no banco, pastor, está onde pão? Por ter saudade de pão, porque não comíamos mais pão lá, não tinha rede para nós podermos comunicar
tínhamos que andar 6 quilômetros para chegarmos e subirmos uma montanha e para conseguirmos telefonar para a nossa família lá. E a nossa família tinha falado assim, pelo menos em 2 semanas vocês virem para falarem conosco, porque nós não temos como ligar para vocês. Então foi um desafio total. E quando estávamos lá naquele lugar, nós passamos por muitos desafios, até fizeram feitiço para meu esposo, porque as crianças... aquela pessoa que nós fomos ajudar lá tinha uma escola evangélica. Então, muitos muçulmanos vinham naquela escola. Então, nós ensinávamos a palavra de Deus, depois ensinávamos matemática, português. E quando as crianças começaram lá em casa a cantar, eu na Bíblia creio, em Jesus eu creio, os muçulmanos ficaram assim, a minha criança está a cantar assim, o outro também a dizer, minha criança também está a cantar assim. Então começaram a perguntar, mas estão a aprender aonde? Então disseram que lá na escola é Adolfo que está a ensinar. Então vieram em casa, chamaram meu esposo, e meu esposo foi com 3 pessoas da nossa igreja, 2 anciões e 1 diácono, e chegaram lá, eram 26 líderes muçulmanos. Quando chegaram lá, sentaram assim, começaram, senhor, a partir de hoje vai arrumar a sua bagagem e volta para Maputo. Ele, por quê? Porque nós não somos de Jesus, nós somos de Muhammad. Então, ele disse, mas se vocês não são de Jesus, por que eu tenho que sair? Eles disseram que as nossas crianças estão a cantar em Jesus e eu creio. Nós não somos de Jesus. Então, ele disse, eu nunca dei TPC. Já dei para trazer árvores, planta para vir semear. Já dei para fazer TPC de matemática, ciências naturais. Mas de cantar de Jesus, eu nunca dei. Então, perguntam a eles, por que eles estão a cantar? Então, ali começaram a discutir. Então, ele disse assim, mas vocês acreditam naquele que fez o céu e a terra? Eles disseram sim, é Alá. Então, ele disse, eu também acredito naquele que fez o céu e a terra e as pessoas, eu acredito. Então, ele é amor, ele é paz, vamos lá conversar com amor e paz. E eles têm uma Bíblia, eles abrem a Bíblia e eles lêem um versículo que não tem sentido, se não ler a parte A ou outros versículos em cima ou outros embaixo. Então, ele também dizia, vamos começar daqui. Então, eles viram que aqui estamos mal. Então, disseram que volte para casa até vir o nosso líder maior. Então, quando veio o líder maior, quando marcaram outro dia para vir o líder maior, o mais superior, eles já não eram 26, eram 6 e o líder não veio. Mas meu esposo foi de novo com aqueles 3. E quando chegaram lá, eles disseram que nós não podemos fazer nada porque o líder não veio e outros também não vieram. Ele voltou para casa. E quando estávamos lá em casa, já vinha um por um. Adolfo, me mostra lá aquele versículo que você falou. Ele lia lá e um dos líderes muçulmanos creu no Senhor Jesus como seu Salvador. E passou da loja do pastor, comprou Bíblia. E ele disse assim, eu podia abandonar aquela igreja, aquela mesquita, mas sou eu que construí a mesquita. E as pessoas que estão dentro daquela mesquita são meus familiares. Porque lá no norte de Moçambique, uma mulher, se tem 4 filhos, 3 são meninas. As meninas é que os maridos vêm, constrói aqui. Então, eles também nascem, então aquelas filhas trazem os maridos, então fica um bairro todo da família. Então, ele disse que eu tenho vergonha, então, de abandonar, porque sou eu que fundei. Então, meu esposo disse, ensina aquilo que você aprendeu, mas ele ainda era bebê na fé, né? Não ia conseguir evangelizar os outros. Então, ele convidou meu esposo foi lá na mesquita e ele evangelizou lá e fizemos um programa de filme de Jesus, uma noite de filme, e ele convidou as pessoas lá, todos numa escola, era 1.000 pessoas lá, nós fomos a mostrar o filme de Jesus na língua local e depois fizemos apelo. E como lá as meninas, mesmo com 10 anos, eles casam, se juntam, né?
Eu comecei com uma equipe de futebol, tive que aprender a jogar futebol para evangelizar. Então, eu falei para ele também abrir uma equipe de futebol, então íamos lá aprender junto à palavra de Deus, a jogarmos juntos. Então, é muita coisa que eu podia falar sobre o trabalho que nós estamos a fazer lá, mas em 2018, quando saímos daqui, porque viemos aqui em 2018, quando voltamos, não podíamos ficar lá naquele lugar, porque a minha filha já estava na 8ª classe e lá já não tinha escola. Então, mudamos para 185 quilômetros. Lá, em 185 quilômetros, começamos também na nossa casa a ensinar a palavra de Deus às crianças daquele bairro. A maioria desses que vocês viram aí no vídeo são aquelas crianças que saíram daquela classe, porque outros tinham 11, outros tinham 10. Aquela classe ainda continua, aproximadamente a 200 todos os domingos. Assim hoje estão lá, essa hora talvez já estão lá, porque essa hora já está quase para anoitecer. 15 horas, 14 horas começam os pequenos, 15 horas já é culto já. Já não é sentar, nós contamos história assim, já estamos a fazer pregações de culto com aqueles jovens que eram crianças. Mas os irmãozinhos deles, os sobrinhos, ainda estão a ir. Dividimos lá clubes e alguns deles já estão a ensinar aquelas crianças. Eles já cresceram. Então, começamos nós, os dois lá, com a ajuda dos nossos filhos, e agora já somos 8 obreiros da APEC lá, que já foram treinados também com a APEC, e mais de 36 voluntários, e muitos já professores treinados que só ensinam nas igrejas deles. Mas esses 36 eles ensinam nas casas, como nós fazemos. Vamos, evangelizamos, depois aquele clube torna-se clube de boas novas e vamos discipulamos. Então, eles crescem a aprender, porque eles não podem ir na igreja, mas numa casa eles podem ir, os pais muçulmanos não deixam para eles ir na igreja, mas numa casa qualquer ou num campo, eles podem ir em todos os domingos lá aprender. Então, é assim. Quando eles já podem tomar decisão, já se entregam na igreja. Por exemplo, a nossa igreja onde estamos lá, a maioria são jovens e crianças que já estão a sair desses clubes. Depois de vermos que eles já são maduros, aqueles que os pais aceitam, nós reintegramos numa igreja evangélica. Por exemplo, uma igreja evangélica, estou a dizer a igreja que ensina a palavra de Deus. Por exemplo, tem uma igreja lá no ITEC dos brasileiros lá, muitos jovens estão nessa igreja, outros estão na nossa, outros estão em várias igrejas lá, onde reintegramos, porque temos mais de 50 clubes que nós ensinamos. Quais são os desafios que nós temos? É essa perseguição do islamismo e também as finanças, né? Os recursos financeiros, porque se eu estou a ensinar aqui, tem que sair para ali onde desci do metrô, Socomã, né? Tem que ir ensinar, talvez outro clube lá, e tem que ir, talvez, para Tietê. Você andar a pé, anoitece, mas se tem 5 reais, que lá é 50 meticais, uma pessoa sobe táxi-moto, vai ensinar lá, depois sai, vai ensinar em outro lugar. Então, táxi-moto lá é 50 meticais, 50 meticais aqui é 5 reais. Então, com 5 reais você pode ajudar um professor para ir ensinar outras crianças. Com os seus joelhos, você pode tocar corações de muitas pessoas para contribuir para que nós possamos continuar a evangelizar lá. Então, você também pode ir. O pastor tinha prometido que havia de ir para lá, ainda não chegou a vez, né? Mas convido de novo o pastor e a igreja em geral que possam ir para lá conhecer de perto o trabalho e fazerem conosco também. As missões são feitas por aqueles que oram, por aqueles que vão e por aqueles que contribuem para que o evangelho possa chegar até a última pessoa. Então, não sei se alguém tem uma pergunta antes de irmos na palavra. Ninguém. Ninguém. Muito obrigada. Estou muito feliz também que tem crianças aqui. Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus para uma criança numa loja lá no Brás.
e também de falar para duas pessoas, uma que vende esse material de fazer livros sem palavras. Eu fui numa loja para comprar, uma menina me acompanhou para ir comprar. Quando chegamos lá, então eu pedi as cores, porque tinha muitas cores, pedi essas cores aqui do livro sem palavras. Então eu disse, são cores da nossa bandeira. Então comecei nesta cor lhe falar sobre Deus. Eu lhe perguntei, o que você lembra quando olha para aqui? Disse sol. Eu disse, a mim me lembra de Deus que fez o sol. Depois lhe falei que Deus, Ele é amor. Lhe falei que Deus, Ele é perfeito e vive lá no céu. E lhe falei também que Ele é pecador. E eu lhe falei o que é pecado. Dei exemplo do pecado. E falei de Jesus. E quando cheguei para fazer apelo para ele, porque ele estava a escutar, ele disse, estamos na loja. Depois eu pedi ir no banheiro. Quando eu voltei, ele ficou a conversar com a mulher dele. E depois, todo aquele material que eu escolhi, ele deu. Chegava aproximadamente a R$200. Faltava pouco para R$200. Ele disse, estou a abençoar. Nós somos crentes. Somos crentes e nós gostamos daquilo que você faz. Então, estamos a abençoar você com esse material. Foi uma bênção muito grande. E saímos para outra loja também, consegui falar de Jesus para um funcionário e ele recebeu o Senhor Jesus Cristo. E eu dei uma Bíblia. Alguém veio me dar Bíblia naquela loja mesmo, 17 Bíblias, mas eu dei a ele uma Bíblia para ele ler e falei para ele começar lá no livro de Marcos a ler. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio 6:4. Alguém pode ler? 6:4 até 7. Posso ler então? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-se. Também deve amarrá-los ao sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Pastor, pode orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela siga falando aos nossos corações. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Alguém tem uma criança em casa dela aqui? Aqui, a palavra de Deus nos fala que ouve Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Primeiro tem que saber que Ele tem que ser o único Senhor que devemos adorar. E Ele diz assim, amarás a esse Deus de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu coração. Diz que tem que amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, temos que amar esse Senhor. E disse, e dela falará essas palavras que eu te ordeno hoje, de amar a Deus de todo o seu coração. Delas falará aos seus filhos. Quando estiver sentado, quando estiver a andar, quando estiver a deitar e quando estiver a levantar. A Bíblia diz que nós temos que falar aos nossos filhos destas palavras, que temos que ensinar a eles a conhecer a Deus, a amar a Ele de todo o coração, e temos que falar sempre. Mas eu estou a ver que eu conheci Jesus com 17 anos, porque ninguém falava de mim, mas eu nasci quando a Bíblia já existia. Talvez pode existir aqui também, que alguém tem Bíblia em casa e tem crianças lá em casa, mas não fala de Deus vivo e verdadeiro para as crianças.
Eu fiquei muito triste aqui no Brasil, o que vi no metrô, no ônibus, em todos os lugares onde andava. Diabo parece estar a andar descalço. Mas nós temos as nossas Bíblias em casa e estamos a deixar os nossos filhos se corromper lá quando nós temos as nossas Bíblias. Então, já matamos o culto, porque quando estiver sentado, você senta para fazer o quê? Para comer, não é isso? E senta para fazer o quê? Um crente com os seus filhos. Senta para fazer um culto doméstico. Mas agora já os telefones, a televisão, os computadores já mataram os nossos cultos domésticos. Quando o papai chega em casa, quer telejornal, mamã, novela, crianças, bonecos, não sei o quê. Tem bonecos que ensinam crianças coisas feias. Por isso, meu esposo primeiro queria assistir boneco com as crianças. Primeiro ele assistia, depois ele dizia, pode assistir. Então, nós devemos sentar com os nossos filhos, ensinarmos a palavra de Deus. Talvez você não tenha filho, tem sua esposa ou seus pais, sentam, estudam a palavra de Deus juntos. Então, aqui diz, essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no seu coração e delas falará aos seus filhos. Quando estiver sentado, senta, faz culto doméstico com os seus filhos e aprenda a palavra de Deus, orem juntos. Quando estiverem sentados para comer, você dizer, vamos lá orar primeiro, a criança vai saber, afinal, nós temos que orar, nós temos que falar para Deus. Você senta com criança, obrigado, querido Deus, por esse café. Tem muitas crianças aqui, ou tem muitas pessoas, mesmo grandes, que não têm dinheiro para ter essa comida que estamos a comer hoje. Então você agradece, a criança vai saber, afinal, nós temos que agradecer. Lá em Moçambique nós evangelizamos através de acampamentos também. Uma criança disse assim, se nós vivêssemos aqui no acampamento, nós não havíamos de pecar mais, porque nós dormimos com Deus, acordamos com Deus, brincamos com Deus, porque a criança deve crescer a saber que esse Deus vivo, eu tenho que lhe falar que agora eu estou a sair, me protege do acidente. Agora eu estou com esse dinheiro, me ajuda a administrar, comprar aquilo que é certo para trazer. A criança cresce a saber do nosso Deus. Então, quando estiver sentado, fala de Deus. Quando estiver a andar, aproveita. Meu filho recebeu o Senhor Jesus Cristo a voltarmos da feira. Era noite. Lá onde nós vivíamos no mato, tinha animais. Então, tínhamos que focar embaixo para vermos se tem cobra no chão ou não. Deixávamos leão, queríamos ver cobra embaixo para não nos picar. Então, nesse dia, voltarmos à noite, tinha a lua. Eu disse, graças a Deus que Deus fez a lua, não é isso? Pelo menos nós conseguimos ver o caminho. E eu disse para ele, sabe, o Senhor Jesus, ele falou que ele é a luz. Então ele disse, mamãe, mas Jesus fez boas coisas, por que mataram Jesus? Então eu aproveitei aí e começar a falar de Jesus. Cheguei em casa, eu falei para meu esposo e minha filha, não me atrapalhar. Levei o menino para no quarto e mostrei a mensagem de salvação. Falei do amor de Deus, do pecado, e falei da obra de Jesus, morte e ressurreição, e ele recebeu Jesus naquele dia como Senhor. Então, em vez de no telefone, no ônibus, eu ouvi pessoa, a criança está aqui a lhe pegar, mamãe, ela está no telefone, assim no telefone, em vez de aproveitar a mostrar a paisagem, quando ir para Atibaia, aquela coisa bonita, dizer que é Deus que criou essas montanhas, é Deus que fez, ou conversar com a criança, a mostrar que Ele ama aquela criança. Então, nós temos que ensinar aos nossos filhos, quando estivermos sentados, quando estivermos a andar, quando estiver a deitar a criança, quando quer ir dormir, o que é que você pode ensinar? Agradecer pelo dia, pela noite, pedir para Deus proteger. Ele vai dizer, afinal é Deus que tem que nos proteger. Quando acordar de manhã, vamos lá falar, obrigado Deus por ter nos guardado. Tem crianças que não acordaram, porque morreram. Tem adultos que não acordaram quando nós acordamos, porque morreram. Mas nós já esquecemos ensinar a palavra de Deus às crianças. Então, aqui, eu trouxe essa mensagem para lembrarmos de ensinar, que é Deus que nos manda para nós ensinarmos as crianças. Lá nos Salmos, depois de Josué morrer, as pessoas deixaram já de aprender sobre Deus e ensinar sobre Deus, e no Salmo 78 fala
que vocês deixaram de ensinar, tem que voltar a ensinar, para que essas crianças levantem-se e ensinem os outros, para que a outra geração também levante-se e ensine os outros. E o Senhor Jesus também, Ele fala que não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, não deixe que a escola, o televisor, o computador, o telefone ensine os seus filhos, ensine os seus netos e quanto você pode fazer. Então, ensine as crianças que colocou. Se você é professor lá na escola circular, você é de Deus, faz diferença. Nós sabemos que cada país tem suas leis, mas você tem que fazer diferença. Ensina a verdade para aquelas crianças que Deus colocou no seu caminho. É essa mensagem que eu queria trazer para vocês, lembrar que Deus nos manda nós ensinarmos as crianças, por isso a PEC, ele se dedica muito na evangelização das crianças. Nós ensinamos todos, basta você chamar crianças, os grandes também vêm. Lá no nosso país, só chegar, só bater palmas, assim, cantar uma música, todas as crianças começam a ouvir, os grandes também querem vir, ver o que está a acontecer, e eles também ouve a palavra de Deus. Temos grupos também de homens, temos grupos também de mulheres, mas não podemos esquecer ensinar as crianças. Muitas igrejas fecham as portas para as crianças. Então, comece na sua casa, ensina aos seus filhos, ensina aos seus netos. Aqui, professor na escola dominical, ensina a palavra de Deus às crianças. Não deixe as crianças brincarem sem aprender a palavra de Deus. E Deus te abençoa muito.